Você já ouviu a história de Oppenheimer, mas nunca assim. Prepare-se para mergulhar em 8 capítulos intensos, onde o próprio criador da bomba atômica revela os segredos, dilemas e arrependimentos que marcaram sua existência. De gênio visionário a símbolo de culpa, de vitória científica a derrota moral, de herói nacional a exilado da própria consciência. Neste vídeo, Oppenheimer fala com você, em primeira pessoa, numa narrativa poderosa, filosófica e profundamente humana. Cada capítulo traz uma parte do seu legado e do seu fardo. O que ele criou mudou o mundo. O que ele sentiu pode mudar você. Essa não é apenas uma história sobre ciência. É um espelho sobre poder, ética, silêncio e responsabilidade. Assista até o fim. Curta, comente e inscreva-se. Porque algumas histórias não foram feitas para serem esquecidas. Foram feitas para nos acordar. Primeiro, o gênio e o fardo do conhecimento. Desde muito jovem, compreendi que havia algo em mim que me separava da maioria. Não era superioridade, era uma inquietação, uma fome pelo invisível, uma atração quase religiosa pelo mistério da matéria e pelas engrenagens ocultas do universo. A física, para mim, era mais que ciência. Era uma busca espiritual, uma tentativa de traduzir em equações aquilo que os antigos chamavam de essência das coisas. E como toda busca que se aproxima do sagrado, ela cobra seu preço. Quando mergulhamos fundo demais na estrutura do mundo, algo dentro de nós também começa a se desfazer. Porque compreender o funcionamento das forças primordiais, aquelas que ligam e rompem os átomos, é tocar a linguagem da criação. E, por consequência, é arriscar também tornar-se cúmplice da destruição. Eu não fui ingênuo. Sabia o que estávamos fazendo. Sabia que cada cálculo, cada teste, nos aproximava de um ponto sem retorno. Mas como impedir o rio da ciência, uma vez que sua nascente foi aberta? Como parar a mente inquieta que, uma vez exposta à verdade, não pode mais fingir ignorância? O conhecimento é uma lâmina de 2 gumes. Ele ilumina, mas também fere. Ele liberta, mas cobra responsabilidade. E foi essa responsabilidade que, mais tarde, caiu sobre meus ombros como chumbo incandescente. Não o peso da vitória, mas o da consciência. Nunca tive medo da complexidade da matéria. Tive medo do que os homens fariam com ela. Tive medo de mim mesmo, porque no fundo percebi que havia cruzado uma fronteira invisível. Deixei de ser apenas um cientista e me tornei uma engrenagem da história. Uma história manchada por sombras atômicas. O mundo celebrou nossa conquista. Eu enterrei minha paz. Eis o fardo do gênio. Ver além do horizonte e, ainda assim, ser arrastado pelo curso dos acontecimentos. O sábio vê a tormenta antes que ela chegue. Mas às vezes é ele quem abre as nuvens. Segunda, a criação da bomba. Vitória científica, derrota moral. Foi uma vitória. Simulation. Todos disseram isso. Os jornais estamparam manchetes gloriosas. O presidente sorriu. O mundo tremeu diante da grandiosidade daquilo que construímos. E, no entanto, dentro de mim, algo se quebrou. A ciência havia vencido, mas o homem havia falhado. O projeto Manhattan foi a mais extraordinária façanha tecnológica do nosso tempo. Coordenar mentes brilhantes, decifrar os enigmas do urânio, do plutônio, forjar em desertos a explosão que antes pertencia apenas aos deuses. Tecnicamente, fomos impecáveis. A bomba funcionou. A equação estava certa. A física, implacável. Mas a moral não sobreviveu à detonação. Quando vi a primeira explosão no deserto de Alamogordo, não houve aplauso em mim. Houve silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Uma espécie de reverência trágica. Eu havia acabado de ver o que nenhum homem havia visto antes. O nascimento de uma força apocalíptica, criada não por mitos, mas por mãos humanas. Pelas minhas mãos. Não há glória verdadeira quando ela nasce do medo. Não há progresso autêntico quando o preço é a aniquilação de cidades inteiras, de vidas que nunca seguraram uma arma. Vencemos, disseram. Mas que tipo de vitória é essa que nos rouba o sono?
Que tipo de conquista nos faz querer voltar no tempo e esquecer tudo o que aprendemos? Não me arrependo da ciência. Arrependo-me do que fizemos com ela. A bomba foi lançada sobre o inimigo, sim, mas os estilhaços atingiram nossa humanidade. Cada criança japonesa carbonizada pelas ondas de choque, cada sombra humana marcada nas paredes de Hiroshima e Nagasaki. Essas cicatrizes não desaparecerão com o tempo. Elas ecoam em mim. Ali compreendi, nem toda vitória é digna de celebração. Às vezes, o que chamam de vitória é apenas a comprovação de que fomos longe demais. E talvez o verdadeiro fracasso não seja errar, é acertar e perceber que nunca deveríamos ter tentado. Terceira, eu me tornei a morte. A citação como reflexo da consciência. Alguns pensam que foi uma frase de impacto, outros que foi teatralidade ou vaidade intelectual. Mas quem nunca encarou o abismo da própria consciência, jamais compreenderá o peso real daquelas palavras. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Não foi uma metáfora, não foi citação para impressionar repórteres, foi confissão, foi desespero. Quando o clarão atravessou o deserto de Alamogordo e o cogumelo de fogo ergueu-se com a arrogância dos deuses antigos, houve um instante em que o tempo parou. Não apenas no sentido físico, mas existencial. E naquele intervalo, que pareceu eterno, senti que não éramos mais apenas cientistas. Não éramos sequer homens. Havíamos cruzado um limiar sagrado. Havíamos interferido no tecido da criação. E o preço, como ensina toda a mitologia, é a maldição. A mente científica tenta se convencer de que tudo é racional, lógico, necessário. Mas a alma não obedece à física. Ela grita, ela sangra. E naquele dia, enquanto os outros aplaudiam ou choravam, eu me lembrei de um antigo verso que havia lido anos antes, ainda jovem, em sânscrito, nas páginas do Bhagavad Gita. Arjuna hesita em entrar na batalha, e Krishna, sereno, revela sua forma divina. Múltiplos braços, infinitas faces, um ser que transcende tempo, moral, vida e morte. Diante disso, Arjuna vê o que é, vê o que será, e compreende que não há volta. Eu me senti Arjuna e Krishna ao mesmo tempo, o hesitante e o inevitável, o humano e o imortal. Mas enquanto Krishna era a consciência universal, eu era apenas um homem que havia carregado para o mundo uma arma que poderia apagar cidades em segundos. Um homem que, sem perceber, havia se tornado símbolo do fim e não do começo. Eu me tornei a morte. Aquela frase me persegue como uma oração invertida, como um mantra que não liberta, aprisiona. A ironia mais amarga é que, durante toda a minha juventude, eu busquei sabedoria nos textos sagrados, nos versos de poetas, nas fórmulas que tentavam decifrar o universo. E quando finalmente alcancei o ápice dessa busca, tudo o que encontrei foi um espelho trincado, um reflexo sombrio de mim mesmo. Muitos pensam que o momento mais importante da minha vida foi a detonação da bomba. Estão errados. O momento mais importante foi aquele segundo de silêncio, logo após a explosão, em que minha alma murmurou, com uma dor que só a verdade traz. Eu me tornei a morte. E a partir dali, tudo o que restou foi tentar viver com isso. Viver com a lucidez de quem viu a face da destruição e reconheceu o próprio rosto. Quarto, entre o dever patriótico e o julgamento interior. Sempre acreditei que ciência e nação não deveriam ser inimigas. Achei que servir a verdade dos átomos poderia coexistir com servir a pátria. Mas o tempo e a história ensinam que há momentos em que essas lealdades entram em rota de colisão. Quando fui convocado para liderar o Projeto Manhattan, não hesitei. O mundo estava em guerra e Hitler perseguia o mesmo segredo que nós. Eu vi homens bons sendo esmagados pela tirania. Vi povos inteiros sendo varridos da história. E como tantos outros, acreditei que lutar pela vitória americana era, naquele instante, lutar pela própria civilização. Era o que dizíamos a nós mesmos. Era o que eu dizia a mim. Mas havia uma segunda voz.
mais baixa, mais sutil, mais perigosa, que sussurrava dentro de mim. Ela perguntava: e depois? Depois da guerra, o que restará de você? Do que você criou? Do que você acreditava ser certo? Porque cumprir o dever patriótico é fácil quando ele se alinha com os aplausos, com as medalhas, com o reconhecimento público. Mas e quando ele entra em choque com sua alma? Quando o que você faz pelo seu país se torna um fardo que nenhuma bandeira pode justificar, nenhuma autoridade pode absolver? Não me arrependo de ter servido, mas me dói profundamente o que fizemos em nome do serviço. As bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki não atingiram apenas o Japão. Elas caíram dentro de mim, romperam o frágil pacto entre a honra nacional e a ética individual. O mundo viu um herói da ciência. Eu vi um homem dividido. Um homem que, diante da vitória, sentia mais culpa do que glória. Fui leal à minha nação, mas traí a mim mesmo. E aprendi, da forma mais dura, que existe um tribunal mais severo do que qualquer comissão governamental. É o tribunal do silêncio, da insônia, do olhar no espelho, da memória que nunca se cala. Você pode convencer o mundo de que agiu com coragem, mas convencer a própria consciência é outra história. O Estado me pediu eficiência. A história me pediu justificativas. A minha alma apenas me pediu paz. E essa, infelizmente, foi a única coisa que nunca consegui entregar. Quinto, o peso do poder nas mãos dos homens. Há uma linha tênue entre genialidade e imprudência, entre descobrir e dominar, entre conhecer e saber o que fazer com o que se conhece. Quando libertamos o poder do átomo, não libertamos apenas energia, libertamos a nós mesmos de uma inocência que jamais poderá ser recuperada. A física nuclear revelou segredos que jaziam adormecidos nas entranhas do universo. Forças tão antigas quanto as estrelas, tão silenciosas quanto a morte, estavam ali, esperando para serem tocadas por mãos humanas. Mas a questão nunca foi apenas se poderíamos. A verdadeira pergunta era: deveríamos? Criar a bomba foi, em certo sentido, fácil. Fórmulas, cálculos, engenharia. Difícil mesmo foi lidar com o que aquilo significava. Difícil foi encarar o espelho e ver um Prometeu moderno. Não apenas roubando o fogo dos deuses, mas colocando esse fogo nas mãos de homens, ainda tomados pela ganância, pelo medo, pela vaidade, pelo desejo de dominação. O poder sem sabedoria é um veneno. E o que fizemos foi entregar o cálice desse veneno à civilização, torcendo para que não bebesse demais. Mas ela bebeu. O mundo não se tornou mais seguro após a bomba. Tornou-se mais instável, mais ansioso, mais frágil. A partir daquele ponto, qualquer conflito carregava em si a possibilidade de um fim absoluto. Não falo aqui apenas da destruição física, mas do colapso da confiança, da diplomacia, do bom senso. A ilusão de que deter poder significa deter controle é uma das falácias mais perigosas da humanidade. Quando se dá a um homem a capacidade de apagar uma cidade inteira com o apertar de um botão, não se está apenas dando poder. Está se colocando nas mãos dele o peso da eternidade, o julgamento da história, a memória dos inocentes. E quem ousa carregar isso sem ser consumido? Os estoicos antigos já alertavam. O verdadeiro poder é aquele que o homem tem sobre si mesmo, não sobre o mundo, mas sobre seus impulsos, seus desejos, sua vaidade e sua cólera. Mas fomos na direção contrária. Amplificamos nosso alcance tecnológico muito além do nosso alcance moral. Desbravamos os céus, mas ainda tropeçamos na terra. Rasgamos os véus do átomo, mas não conseguimos calar o ego. E assim, tornamo-nos senhores de uma força que não sabemos, e talvez nunca saibamos, usar com responsabilidade. O universo nos deu as chaves de seu cofre mais sagrado, e nós, cegos pela pressa, pela competição e pelo medo do outro, abrimos esse cofre sem pensar nas gerações futuras, sem contemplar o abismo que poderia se seguir. Hoje, eu não falo mais como físico. Falo como homem, como alguém que tocou a fronteira do conhecimento e viu o quanto ela se parece com o limite do juízo.
como alguém que já sentiu o peso do poder nas mãos e o medo de não estar à altura dele. Se há uma lição a ser deixada, é esta: que o poder absoluto não torna o homem mais livre, torna-o mais responsável, e que nenhuma bomba jamais pesará tanto quanto o arrependimento de tê-la feito existir. A ciência pode ser neutra, mas o homem não é. E é por isso que, antes de libertar forças cósmicas, deveríamos ter aprendido primeiro a conter as forças selvagens dentro de nós mesmos. 6. A solidão do arrependido. Silêncio, reflexão e exílio interno. Depois do estrondo, veio o silêncio. Mas não o silêncio externo, que agrada aos ouvidos. Falo de um outro tipo de silêncio. Aquele que se instala por dentro, quando as palavras já não têm força para carregar o peso do que foi feito. Muitos imaginaram que após a guerra eu teria glória, homenagens, reconhecimento. E tive. Durante um tempo, sim. Mas o que é a aclamação pública diante do julgamento interior? Eu andava por corredores, era recebido por presidentes, e mesmo assim me sentia invisível. Não porque os outros não me viam, mas porque eu já não conseguia me ver. Aquele que uma vez acreditou estar prestando um serviço à humanidade, passou a conviver com a dúvida se, no fundo, não havia traído sua própria essência. A solidão não foi imposta. Eu a aceitei como um exílio necessário. Retirei-me não apenas da vida pública, mas de uma parte da vida em si. Comecei a habitar um território que ninguém mais poderia invadir. Um deserto interno onde os ecos do passado se repetiam como um julgamento sem fim. Há um tipo de exílio que não envolve fronteiras, mas fronteiras da alma. Um afastamento não de países ou instituições, mas de si mesmo. E lá, nesse exílio filosófico, comecei a ouvir melhor. O barulho da consciência é mais alto do que o de qualquer explosão. Nas noites em que a insônia me visitava, como um velho amigo indesejado, revivia os rostos, os nomes, os corpos que jamais conheci, mas que sei que foram desintegrados por aquilo que ajudei a criar. Não há número que traduza o que senti. Não há equação para o remorso. A ciência me ensinou a entender o universo, mas não me ensinou a lidar com o vazio de ter contribuído para o sofrimento humano em tal escala. Alguns dizem que fui perseguido, que o governo me virou as costas, que a política me descartou. Talvez. Mas a verdadeira punição não veio de fora. Veio do fato de que, mesmo depois de tudo, continuei pensando. Continuei lembrando. E essa é a maior maldição dos que sabem. Não podem mais voltar à ignorância. Eu carregava conhecimento demais para esquecer e consciência demais para seguir, como se nada houvesse acontecido. Alguns chamaram isso de melancolia. Eu chamo de despertar tardio. Os estoicos falavam da necessidade de viver em harmonia com a razão, mas também com a virtude. E eu percebi, tarde demais, que dominamos a primeira e negligenciamos a segunda. Minha solidão se tornou meu templo. Um lugar sem cânticos, sem dogmas, sem respostas fáceis, apenas perguntas. A mais insistente delas era: se eu soubesse o que sei agora, teria feito tudo de novo? E a resposta: bem, talvez nunca seja verbalizada, mas vive no meu silêncio. Porque há dores que não se dizem, há pesos que não se dividem, há almas que não gritam, mas sangram em silêncio. 7. O estoicismo e a responsabilidade intransferível do sábio. Houve um tempo em que pensei que meu papel fosse puramente técnico. Um cientista guiado pela lógica, amparado pela física, distante da política, separado das consequências. Acreditei, como muitos antes de mim, que compreender o universo era suficiente, que bastava descobrir, revelar, decifrar. Mas há um momento em que o saber deixa de ser neutro. Ele se torna ação, e toda ação, cedo ou tarde, exige um rosto para responder por ela. A filosofia estoica, que em minha maturidade passou a me acompanhar como uma sombra silenciosa, ensina algo que poucos têm coragem de aceitar. Não podemos terceirizar a consequência do que colocamos em movimento. Não importa se o mundo aplaude ou apedreja. O que fizemos permanece, e o que permanece nos transforma.
No auge do Projeto Manhattan, eu via mentes brilhantes ao meu redor. Homens que, como eu, estavam fascinados pela possibilidade, pela ruptura, pela chance de reescrever as leis da guerra, ou de encerrá-la, como muitos diziam. Mas havia uma inquietação que me tomava à noite, quando os cálculos silenciavam e as vozes cessavam. Uma pergunta persistente. E depois? A física quântica não oferece consolo moral, e a matemática é surda à ética. Os números não tremem diante da tragédia humana. Mas nós, humanos, trememos. E se não o fazemos, é sinal de que algo se perdeu dentro de nós. Quando vi o clarão de Trinity iluminar o deserto, percebi que havíamos cruzado um limiar, um ponto sem retorno. Não apenas para a ciência, mas para a própria condição humana. Criamos algo que transcendia o controle político, escapava ao domínio militar e nos colocava diante de uma força que jamais poderíamos desinventar. Foi então que entendi, tardiamente, o que os antigos estoicos já sabiam. Não se trata do que o mundo faz com você, mas do que você faz com aquilo que o mundo colocou em suas mãos. E quando colocaram em minhas mãos a decisão de continuar, de seguir, de contribuir, eu disse sim. Esse sim, ainda que compreensível pelas circunstâncias históricas, foi meu. Irrevogável. Intransferível. Não posso dizer que me arrependo apenas. Seria fácil demais. Arrependimento pode servir de cortina. Prefiro a palavra reconhecimento. Reconheço o que fiz. Reconheço o que não questionei. Reconheço o entusiasmo onde deveria haver prudência. O sábio, segundo os estoicos, não é aquele que acerta sempre, mas aquele que carrega o fardo de seus erros com coragem. Não se esconde atrás da ignorância seletiva, nem foge por entre as brechas da burocracia. Ele assume. Ele suporta. E suportar não é o mesmo que sofrer em silêncio. É falar quando necessário, calar quando prudente e, sobretudo, viver com o olhar voltado para dentro. Há um tipo de dignidade que não exige perdão. Ela exige apenas que você permaneça em pé diante da própria consciência. O poder que colocamos nas mãos da humanidade exigia, antes de tudo, maturidade espiritual. E isso talvez tenha sido a nossa maior ausência. Corremos para chegar primeiro, mas não olhamos para trás. Estávamos no comando da física, mas éramos crianças diante da ética. Hoje, quando olho para o mundo, ainda armado, ainda dividido, ainda à beira do abismo, percebo que a verdadeira responsabilidade do sábio é advertir, mesmo tarde, mesmo quando ninguém mais quer ouvir. Mesmo quando sua voz soa como o eco de um passado incômodo. Porque o silêncio pode proteger o ego, mas a verdade, por mais dura que seja, é o que sustenta a alma. E se um dia me perguntarem o que aprendi com tudo isso, responderei com a mesma calma que guardei ao longo dos anos. O conhecimento sem consciência é uma espada sem punho. Fere quem empunha antes de atingir o outro. Oitavo legado e advertência. Oppenheimer como figura trágica e necessária. Não escolhi ser símbolo. Não desejei ocupar o papel de trágico necessário. Como todo homem de ciência, comecei movido pela curiosidade. Quis compreender o universo, decifrar seus segredos, tocar o âmago das partículas, mas ao contrário das fórmulas que desenhamos no quadro negro, a realidade não se deixa isolar em variáveis puras. Ela cobra, sempre cobra. Hoje, ao olhar para trás, vejo que fui menos personagem e mais espelho. Um reflexo exato de uma época onde razão e destruição caminharam de mãos dadas. Onde o intelecto floresceu sob as sombras da guerra. Onde homens brilhantes criaram não para curar, mas para vencer. E onde vencer significava, ironicamente, condenar a própria humanidade. Fui chamado de Prometeu americano, um elogio amargo. Afinal, também Prometeu foi punido por dar aos homens o fogo que não sabiam usar. Também ele pagou o preço por tentar elevar os mortais acima de sua maturidade moral. Meu legado não é uma fórmula, não é um prêmio, nem um monumento. É uma advertência, uma cicatriz aberta na memória da civilização.
Um lembrete de que a sabedoria não está em construir, mas em saber o que fazer com aquilo que se constrói. E, sobretudo, em saber o que não fazer. Fui necessário, talvez, mas não por heroísmo, e sim como contraste, como lição, como o retrato doloroso do que acontece quando o saber cresce mais rápido que o senso. Quando os cálculos superam a consciência, quando o poder é celebrado antes de ser compreendido. O estoicismo me ensinou tarde que a verdadeira força não está na capacidade de mover montanhas, mas na coragem de conter o próprio impulso, de dizer não quando o mundo inteiro diz sim, de enxergar o abismo antes de pisar no vazio. Mas essa lição, como tantas, só se revelou quando já era tarde. E é isso que me torna figura trágica. Não por ser vilão nem mártir, mas porque representei o ponto exato onde o saber humano tocou o divino e caiu. Onde a inteligência deixou de ser ferramenta e se tornou arma. Onde vencemos a física, mas perdemos a medida. Há quem diga que meu remorso é peso demais, que é fardo inútil, uma vez que o mundo já foi transformado. Discordo. O arrependimento, quando sincero, não é uma âncora, é um farol. Ele não muda o passado, mas pode guiar os passos de quem virá depois. E esse é talvez o maior legado que posso oferecer. Minha culpa como bússola. Se a minha história serve a algum propósito, que seja este: alertar os que ainda confundem conhecimento com sabedoria e força com virtude. Que ela sirva para lembrar aos homens do futuro que todo avanço técnico sem avanço moral é uma bomba esperando por um botão. Não sou mais cientista, sou memória. E memória que não desperta é apenas ruído. Que minha lembrança não seja idolatria nem desprezo. Que seja um alerta, solene, grave, silencioso. Porque às vezes o que salva o futuro não é um novo experimento, mas a humildade de aprender com o erro antigo. Esses foram os 8 capítulos da minha história. Uma trajetória de luz e sombra, de genialidade e arrependimento. Que sirva não como glória, mas como alerta. Se esta jornada te fez pensar, se te fez olhar para o poder, para o conhecimento e para a responsabilidade com outros olhos, então cumpri meu papel. E se quiser que mais pessoas também despertem para esse peso silencioso da história, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo, não por mim, mas por aquilo que ainda pode ser evitado, porque o passado só serve para algo, se puder proteger o futuro. Obrigado por ouvir.